O sensor sujo que faz seu carro beber o dobro. Capítulo 1. O problema que quase ninguém enxerga. Seu carro começa a consumir muito mais combustível do que o normal. Ele perde força nas subidas, a marcha lenta fica estranha. Você leva ao mecânico, ele troca velas, limpa os bicos, testa a bomba de combustível, por algumas semanas parece resolvido. Mas depois, o problema volta. E aí vem a pergunta que quase ninguém faz. E se o problema não for peça quebrada, mas sim sensores sujos? Existe algo acontecendo dentro do seu motor neste exato momento. Pequenos sensores eletrônicos estão tomando todas as decisões do carro. Quanto combustível injetar, quando acender a centelha, quanta pressão o turbo pode gerar. Mas quando esses sensores acumulam sujeira invisível, a central eletrônica começa a tomar decisões erradas. E o resultado pode ser assustador. Consumo elevado, perda de potência, falhas misteriosas e, em casos extremos, danos sérios ao motor. Hoje, você vai descobrir 12 sensores que podem fazer seu carro falhar, como eles se contaminam no dia a dia brasileiro e qual deles pode até destruir um turbo em poucos minutos. Mas, antes de continuar, já deixa o seu apoio aqui no canal. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a economizar dinheiro com o seu carro, clique agora no botão de hype do YouTube e fortaleça o canal Artifícios Automotivos, porque aqui a gente mostra aquilo que quase ninguém explica. E vamos começar com um dos sensores mais importantes do motor. Esse sensor mede quanto ar entra no motor. Ele se chama sensor de massa de ar. Ele fica instalado logo depois do filtro de ar. Dentro dele existe um filamento extremamente fino, aquecido eletricamente. Quando o ar passa, ele resfria esse filamento. A central eletrônica mede essa variação e calcula exatamente quanto combustível precisa ser injetado. Parece simples, mas existe um problema. Esse sensor trabalha em um ambiente cheio de poeira, vapores de óleo, resíduos de combustível. Com o tempo, uma película microscópica se forma sobre o filamento, e isso altera completamente a leitura. Se o sensor entender que entra menos ar do que realmente entra, o motor trabalha com mistura pobre. Se entender que entra mais ar, o motor injeta combustível demais. O resultado? Consumo elevado, perda de potência, velas sujas, catalisador superaquecendo. E tudo isso pode acontecer sem acender nenhuma luz no painel. Uma limpeza preventiva com produto específico pode restaurar o funcionamento correto. Esse sensor mede a pressão dentro do coletor de admissão. Ele ajuda a central eletrônica a entender o esforço que o motor está fazendo. Em carros turbo, ele também controla a pressão de sobrealimentação. Mas existe um detalhe importante. O coletor de admissão recebe vapores de óleo, fuligem, carbonização. Com o tempo, esses resíduos se acumulam no sensor. A leitura começa a ficar lenta ou imprecisa, e o motorista percebe sintomas curiosos. O carro demora para responder ao acelerador. A potência parece limitada. Em motores turbo, a pressão pode ficar abaixo do esperado, ou pior, acima do limite seguro. E isso pode causar danos graves. Mas existe outro sensor ainda mais sensível à sujeira, um pequeno componente responsável por algo fundamental: a temperatura do ar. O ar frio é mais denso, o ar quente é menos denso, e isso muda completamente a quantidade de combustível necessária.
Por isso existe o sensor de temperatura do ar de admissão. Ele mede o calor do ar que entra no motor. Mas quando poeira e óleo se acumulam ao redor dele, acontece algo curioso. A leitura fica atrasada, o sensor demora para perceber mudanças de temperatura. E isso gera erros no cálculo da mistura. O motor pode falhar em dias frios, perder potência em dias quentes, consumir mais combustível. Em motores turbo, o problema pode ser ainda mais sério. Se o sensor indicar temperatura menor do que a real, a central pode permitir avanço excessivo da ignição, e isso aumenta o risco de detonação. Mas até aqui falamos de sensores que medem o ambiente do motor. Agora vamos falar de um que traduz a intenção do motorista. Sempre que você pisa no acelerador, um sensor informa à central eletrônica quanto você quer acelerar. Esse é o sensor de posição da borboleta. Ele acompanha o movimento da válvula que controla a entrada de ar, mas vapores de óleo e carbonização se acumulam ao redor dessa peça. Com o tempo, o sensor pode começar a enviar sinais irregulares e o carro apresenta sintomas estranhos: aceleração irregular, resposta lenta, dificuldade para manter velocidade constante. Em alguns casos, o motor parece hesitar antes de ganhar força, e muitos motoristas acreditam que o problema está no combustível ou na ignição. Mas, na verdade, a central eletrônica está recebendo informações erradas sobre o acelerador. Só que agora, olha só, chegamos a um sensor ainda mais crítico, um componente sem o qual o motor simplesmente não funciona, de jeito nenhum. Esse sensor monitora a posição do virabrequim, ou seja, ele informa a central exatamente quando cada pistão está subindo ou descendo. Sem essa informação, não existe ignição, não existe injeção de combustível. O motor simplesmente não funciona. Ele trabalha muito próximo do bloco do motor, bem coladinho ali, e, por ser magnético, acaba atraindo partículas metálicas. Essas partículas vêm do desgaste natural do motor, né? Com o tempo, elas se acumulam na ponta do sensor. E aí, o sinal começa a enfraquecer. Os sintomas aparecem de forma misteriosa: dificuldade para dar partida, falhas intermitentes, motor que apaga do nada, bem complicado. Mas esse sensor trabalha em parceria com outro igualmente importante, um componente que identifica qual cilindro está pronto para combustão. O sensor do comando de válvulas informa qual cilindro está na fase correta para receber combustível. Ele permite que a injeção seja precisa, né? Mas esse sensor fica instalado no cabeçote, um lugar cheio de calor e vapores de óleo. Com o tempo, forma-se uma camada de verniz na ponta do sensor. Isso enfraquece o sinal magnético. A central eletrônica começa a perder a sincronização exata do motor. O resultado pode ser funcionamento irregular, consumo elevado, perda de potência e, em alguns carros, quando esse sensor falha completamente, o motor simplesmente se recusa a dar partida. Mas até agora, a gente falou apenas de sensores ligados ao funcionamento interno do motor. Agora, vamos entrar em um território ainda mais crítico: os sensores que protegem o motor contra danos. Existe um sensor que monitora a temperatura dos gases de escape. Ele mede o calor que sai do motor. Em motores turbo, isso é essencial, viu? Porque temperaturas muito altas podem destruir o turbo rapidamente. Esse sensor trabalha em condições extremas, temperaturas superiores a 800 graus, fuligem, resíduos químicos. Com o tempo, depósitos se acumulam
na ponta do sensor e ele começa a indicar temperaturas menores do que as reais. Isso é extremamente perigoso, porque a central eletrônica acredita que tudo está normal e permite mais pressão de turbo, mais combustível, mais temperatura. Em poucos minutos de uso severo, a turbina pode sofrer danos graves. E é por isso que muitos especialistas consideram esse sensor um dos mais importantes para a vida útil do motor. No final das contas, o sensor que faz seu carro falhar não é apenas um. São vários pequenos componentes trabalhando silenciosamente. Eles medem ar, temperatura, pressão, combustível, sincronização do motor. Quando estão limpos e funcionando corretamente, o motor trabalha com eficiência máxima. Mas, quando estão contaminados, a central eletrônica começa a tomar decisões erradas e você paga a conta no posto de combustível e na oficina. Por isso, manutenção preventiva não significa apenas trocar óleo e filtro. Significa também verificar os sensores que controlam todo o funcionamento do motor. Agora eu quero saber de você. Seu carro já apresentou algum desses sintomas? Conta aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou a entender algo importante sobre o seu carro, não esquece de clicar no botão de hype do YouTube para fortalecer o canal Artifícios Automotivos. E aproveite também para conferir o link de afiliados na descrição, onde eu deixei ferramentas e produtos que ajudam na manutenção preventiva do seu veículo. Porque entender o carro é a melhor forma de evitar prejuízo. E aqui no canal você sempre descobre aquilo que ninguém te conta sobre o mundo automotivo.